Hoje eu vou te ensinar o conhecimento que mais fez diferença nos meus resultados, principalmente sobre ter resultados constantes. A palavra constância é algo que eu sempre tive muita dificuldade. Ser constante sempre foi algo difícil para mim. Era normal começar, parar, se distrair, desfocar. E esse conhecimento que eu vou te passar aqui vai fazer toda a diferença para você ser constante. Até porque a gente não quer ter sucesso por uma semana. A gente quer ter sucesso também de forma constante. E esse conhecimento que eu vou te passar é sobre conseguir construir novos hábitos. Principalmente hábitos difíceis. Até porque hábitos fáceis meio que não tem muito segredo, né? Hábitos ali que dão recompensa imediata, que são muitas vezes vícios, não é difícil. E onde que começa, onde que se alicerça isso? É em 3 livros. No começo do vídeo eu vou te explicar exatamente o que eu aprendi nesses 3 livros sobre hábitos. Assim, 90% do que eu sei eu aprendi nesses livros. Os outros 10% foram coisas que eu fui aprendendo conforme eu fui aplicando na minha vida e vieram ali aprendizados mesmo. Então, esses 10% você não vai encontrar em lugar nenhum da internet, tá? Esses primeiros 90%, se você ler o livro, você encontra. Se você já leu o livro, é uma grande oportunidade de revisar o que é mais importante ali para mim. E os livros são exatamente esses. Vou colocar aqui em ordem do que eu gostei mais. Hábitos Atômicos, fantástico esse livro. Para mim o melhor sobre criação de hábitos. Segundo, Micro Hábitos, é muito parecido com Hábitos Atômicos, mas ali traz muitos gráficos, eu gosto muito disso. Gosto muito do jeito que foi explicado ali algumas coisas. Sempre tem essas questões gráficas aqui para explicar alguns conceitos, não sei se está fácil de ver aqui. Sempre tem essa questão e eu gostei muito dessa forma aqui de explicar, tá? E o terceiro, não menos importante, esse aqui é um livro mais básico, tá? Ele explica muito sobre como que um hábito se forma, como que a parte básica do negócio, tá? É muito interessante. E o que eu vou te passar aqui nesse vídeo, eu não reli e não li os resumos que eu tenho desses livros. Eu vou aqui trazer para você o que está agora na minha cabeça de coisas que fizeram muita diferença que estão nesses livros. Primeiramente, entender como é que funciona o hábito. Que existe ali um gatilho, existe uma jornada e existe uma recompensa, por isso que você continua fazendo. O gatilho é algo que te lembra, te dá aquele estalo e aquela vontade de fazer aquilo. Vou te dar um exemplo. Sabe aquelas pessoas que gostam de comer chocolate quando discute com alguém ou quando está triste? O que foi o gatilho? Discutir ou estar triste. Sabe quando você vai para academia e todos os dias você vai na mesma hora, vamos supor, todo dia você vai às 5 horas da tarde e dá ali 5 horas da tarde, o seu corpo parece que já está preparado para ir para academia, é simples fazer esse processo? É o gatilho. O horário foi o gatilho. Então, quando a gente fala de hábitos, é muito comum ver isso. Vou te dar o melhor exemplo de hábito: escovar os dentes. Praticamente todos os dias você escova os dentes do mesmo jeito, no mesmo horário, principalmente a primeira escovação. Almoço. Geralmente, todos os dias você almoça no mesmo horário. Isso é um exemplo de hábito. Na hora que dá o horário, ou no caso do almoço, ou na hora que você acorda, é o gatilho para você escovar os dentes ou almoçar, aqui no caso do exemplo, né? Então esse é o gatilho. A jornada é o momento que você está indo até fazer esse hábito, ou realmente ali executando, e a recompensa é o que isso gera ali na parte de neurotransmissores, de dopamina, de endorfina, tá muito ligado a isso. Por que a pessoa do chocolate come o chocolate na hora que discute? Porque o chocolate traz um relaxamento, traz aquela sensação de prazer. Então, essa é a recompensa. Por que a pessoa escova os dentes? Para ter os dentes limpos. Então, na hora que você passa ali o dente na boca, aquela sensação do ardido da pasta, tudo isso é a recompensa. O almoço, não precisa nem falar. Comer é um hábito, é um comportamento recompensador, naturalmente. Então, entender como que é essa estrutura do hábito. Cada um desses livros vai usar palavras diferentes para cada uma dessas etapas,
mas tanto faz. Isso é só coisa de autor que não quer usar o mesmo termo que o outro autor usou. Simples assim, tá? Então, entender como é que funciona e o que é a sacada disso. Você ser um mestre. Para você ser um mestre na instalação de novos hábitos, você ser um mestre de gatilhos, de jornada e de recompensa. Como que você faz para deixar o gatilho o mais aparente possível? Como que você faz para deixar a jornada o mais atrativa, o mais prazerosa possível? E como que você faz para deixar a recompensa o maior possível? Simples assim. Você conseguiu trabalhar nessas 3 etapas aqui e deixar elas o mais fortes possível, é sucesso garantido na instalação do hábito. E quando a gente quer desinstalar um hábito, o processo é o contrário. Você quer deixar o gatilho o mais escondido possível, você quer deixar a jornada o menos prazerosa possível e você quer deixar a recompensa o menor possível. Menos recompensador possível. Entendeu? Então você sempre vai trabalhar nessas 3 esferas. E tem algumas coisas da nossa biologia que é natural do hábito, da formação do hábito, que raramente um hábito vem sozinho. Então, geralmente ele vem ancorado em outros hábitos. Eles vêm de forma paralela, um logo após o outro, que é um empilhamento de hábitos. Ou eles vêm emparelhados, que é um junto com o outro. Esse daí é o exemplo de pessoas que gostam de ouvir música e ouve música correndo. Ela emparelhou 2 hábitos e fica mais fácil correr por esses hábitos estar emparelhados. Ou um outro exemplo de empilhamento de hábito. A pessoa que corre de madrugada, ela deixa a roupa dela de correr preparada no dia anterior, pouco antes de dormir. Ela empilhou hábito. Então, ela antes de dormir, ela deixa preparado, ela dorme, na hora que ela acorda, já acontece isso, entendeu? Hábitos empilhados. A pessoa deixar preparada a bolsa de academia dela, para ela ir para academia. A pessoa deixar o shake de proteínas ou a refeição dela já semi-pronta. Então, essa questão de que hábitos eles vão andando juntos. E você tem que entender quais são os melhores hábitos para você emparelhar e para você empilhar. Simples assim. Vai ficar muito mais fácil o processo. Muito mais fácil o processo. E agora, é muito interessante entender que hábitos logo no começo do dia, eles têm o poder de ditar como que o resto do dia vai ser. Então começar um dia bem, começar um dia já fazendo coisas interessantes, muda completamente o seu dia. E o hábito, ele é muito interessante, que todos os comportamentos que a gente tem, eles são derivados da motivação ou da disciplina. E quando se trata de hábito, se torna um comportamento automático, onde você gasta pouquíssima energia para executar. Então é algo que vai acontecendo sem você ter que estar motivado e sem você ter que usar aquela força da disciplina, que é uma força que ela está envolvida ali em um sacrifício, você não quer fazer aquilo. O hábito acontece de forma natural, é muito importante. Tem um conceito aqui no livro do Hábitos Atômicos, esse aqui, ó, que eu adoro esse conceito aqui, é muito interessante, que se chama agregação de ganhos marginais. Onde é o seguinte, você se mantém constante todos os dias no hábito e sempre vai trazendo pequenas melhorias. É um pouco diferente do conceito de Kaizen ou de melhoria constante. A melhoria constante você quer estar um pouco melhor todos os dias. Já a agregação de ganhos marginais, você sempre quer trazer uma novidade que muitas vezes nem está tão ligado à tarefa em si, não está tão diretamente ligado, que vai te trazendo pequenos ganhos que no final de uma trajetória faz muita diferença. Vou dar o exemplo aqui do livro. Trocar o travesseiro dos ciclistas da seleção da Inglaterra, ciclismo ali, bicicleta, para que eles tivessem mais conforto. Ensinar eles a lavar a mão da forma correta para que eles pegassem menos gripe ao passar do ano e com isso ficasse doente menos vezes e conseguisse treinar mais. Pequenos detalhezinhos, trocar o banco da bicicleta, colocar um detalhezinho que deixou a bicicleta um pouquinho mais aerodinâmica e aí vai agregando ganhos marginais que, vamos supor, um atleta não ficar doente o ano inteiro, isso daí vai influenciar em 1% do resultado final dele. Ele ter a bike ali um pouquinho mais aerodinâmica, que vai dar 2 segundos de diferença,
vai aumentar 0,1%. Colocar um short nele que vai deixar ele mais confortável, 0,5%. Só que na hora que você soma 0,5%, 0,1%, 2%, 5%, mais 1%, mais 0,4%, na hora que soma tudo isso dá uma diferença muito grande. Dá um resultado muito grande que não teria sem essa agregação de ganhos marginais. E até no exemplo do livro, ele traz que se todo dia você traz uma nova coisa que te deixa 1% melhor, quando você vê o gráfico ele começa devagarzinho e na hora que tudo vai se somando, esse gráfico sobe de forma muito rápida. Então eu gosto muito, muito mesmo desse conceito. Muito mesmo desse conceito. E a grande sacada do hábito, agora trazendo um conceito que eu notei, principalmente na minha trajetória, agora algo que você não vai achar em livros, ele serve muito para a construção de base, que eu chamo. Existem momentos na nossa vida que eles são pontos de inflexão, eles fazem completamente diferença. A partir dali, nossa história é diferente. Mas, para a gente aproveitar esses pontos de inflexão, esses momentos que pode falar que é a hora H, é realmente onde a grande diferença na vida acontece, você tem que estar preparado para esse momento. E quem cria essa preparação é a construção de uma base sólida. E a construção da base sólida é criada por meio do hábito. Vou dar um exemplo que eu gosto muito: Olimpíadas. Praticamente o grande objetivo de um atleta de Olimpíada é ganhar a Olimpíada. Nada mais importa para ele. Não tem uma outra competição que seja tão importante quanto. E aí são 4 anos treinando para muitas vezes um dia. E o exemplo que eu mais gosto é os 100 metros rasos. 4 anos treinando para correr 10 segundos ou menos. 4 anos treinando para correr 10 segundos. Esses 10 segundos muda a vida de um atleta. Se ele ganha essa prova, ele vai ter patrocínios milionários, ele vai estar em programas de televisão, ele vai se tornar famoso, ele vai ganhar milhões de seguidores e muda a vida dele completamente por causa de menos de 10 segundos. Mas para fazer esses 10 segundos ele teve que treinar por 4 anos. E o que sustentou esse cara por esses 4 anos? Hábito. Todo dia ali treinando, todo dia ali treinando, todo dia ali treinando. E eu te falo, a maioria dos treinos não é em pico de performance. A maioria dos treinos são treinos leves e moderados. Até porque se o atleta ele treinar em alta performance ali, é um treino de pico, ele vai se machucar, ele vai se lesionar. Então entenda a importância disso. Vamos falar do Michael Phelps, onde ele fez um combinado com ele mesmo e com o técnico dele que ele ficaria 5 anos treinando todos os dias. Todos os dias. Não importava se era domingo, se era Natal, se era Ano Novo, se era Réveillon, se era dia de ação de graças, que lá para eles é muito importante. Não importava. Essa é a força do hábito. Depois, não por coincidência, o cara ganhou tudo. Ele ganhou tudo, simplesmente tudo. É muito difícil vencer uma pessoa constante. Tem até uma frase que eu vi essa semana que disciplina é o superpoder do talentoso e o poder da pessoa comum. E para você conseguir disciplina, para você conseguir constância, cara, é muito mais fácil se você usar a força do hábito. Fica dependendo de motivação. Sua motivação um dia ela não vai vir, uma hora ela vai falhar. Fica dependendo de disciplina. Sua vida vai virar um inferno. Todo dia você depender de disciplina. Agora coloca a força do hábito. Tudo vai acontecer de forma muito mais rápida, porque é automático, gasta pouca energia. O hábito, a tradução ali científica dele é um comportamento que acontece de forma praticamente automática e que exige pouco esforço cognitivo. Então, a primeira vez que você vai dirigir um carro, exige muito esforço cognitivo, você tem que ficar pensando para fazer. Depois que você já tem 5 anos de carteira, você não pensa mais para dar uma seta, para virar o carro, é tudo fácil ali para você, porque está no automático, não precisa de esforço cognitivo. Na verdade, precisa de pouquíssimo esforço cognitivo, porque já está no automático e se tornou um hábito. Beleza? Eu não quero que esse vídeo fique muito longo, eu quero que os vídeos aqui se mantenham mais ou menos na mesma duração, tá?
Se hábitos, instalação de hábitos é um assunto que te interessa, coloca aqui no comentário que eu vou gravar mais sobre isso. Beleza? Valeu, falou, tchau, tchau.